Saudações, alunos! Estamos aqui para mais uma aula de segundo ano de ensino médio, terminando aí o nosso conteúdo de terceiro trimestre. Essa é uma aula de retomada de conteúdo. Nessa aula de hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos aí revisar os pensamentos que nós já estudamos ao longo do segundo trimestre. Principalmente o pensamento liberal político e econômico, que vão permitir as revoluções inglesas e o processo de industrialização. E também a influência da Revolução, sobre a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos da América, que também nós abordaremos futuramente. Então, qual é o principal objetivo da aula de hoje? É retomar o pensamento liberal e político criado por John Locke e o pensamento liberal econômico, esse criado por Adam Smith. E quais foram as consequências desses pensadores para a sociedade, para a economia da Inglaterra a partir do século XVIII? Certo? Então, entre os objetivos aí, nós vamos analisar a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, essas ocorridas no século XVII, e vamos ver aí a consequência da industrialização para a sociedade, para a política e para a economia da Inglaterra. Vamos lembrar de John Locke, esse precursor do movimento iluminista. Ele vem um pouco antes do iluminismo, mas o seu pensamento já apresentava características bastante iluministas. O que John Locke faz? Ele tenta justificar o porquê da Revolução Puritana e o porquê da Revolução Gloriosa. Em seu livro, ele vai dizer que todos os homens nascem com os mesmos direitos, direitos naturais que a natureza deu para ele. Entre eles, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, também o direito de buscar a sua felicidade. E ninguém pode tirar esse direito. Qualquer um que tentar tirar vai ser um tirano. E o que deve ser feito com a tirania? Ele vai defender que as pessoas têm sim o direito de se rebelar contra qualquer tirania. É um direito natural para ele, certo? Isso aí vai acabar justificando a Revolução Puritana, que, como nós já estudamos em aulas passadas, ela vai ser um conflito liderado entre o parlamento da Inglaterra, de maioria calvinista, protestante, e o rei Carlos I, que era um rei absolutista e católico. Dentro desse conflito vai acontecer uma grande guerra civil na Inglaterra. E nessa guerra civil, Carlos I perde a guerra, ele é executado em praça pública e Oliver Cromwell, que liderava o exército do parlamento, ele passa então a exercer o poder, vira a ditadura de Cromwell, numa forminha de república, mas na verdade quem mandava era o Cromwell. E ele vai promulgar um dos atos mais importantes para a economia inglesa, o Ato de Navegação. Através desse ato de navegação é que vai ser permitido à Marinha Inglesa se desenvolver muito, tanto a Marinha comercial quanto a Marinha de guerra. Isso aí vai dar grandes benefícios econômicos para a Inglaterra. Mas, após a morte de Oliver Cromwell, é restaurada a monarquia. Ele chama os herdeiros de Carlos I para voltar a ser rei. Absolutista e católico novamente, vai entrar em conflito com o parlamento. E o parlamento aí vai acabar destronando Jaime II e vai acabar convidando um rei puritano, um rei calvinista, é um príncipe holandês, que era Guilherme de Orange, para ser o novo rei da Inglaterra. E assim vai, Guilherme de Orange vai para a Inglaterra e ali ele é obrigado a assinar a Declaração de Direitos, o qual podemos resumir numa frase em que o rei reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento. O rei ele passa a ser uma figura que tem que obedecer o parlamento. Quem convoca o exército é só o parlamento, né? Mas o rei, quem cria impostos é o parlamento, não é o rei. Então o rei ele pode reinar na Inglaterra, mas quem vai governar é o parlamento inglês. E vamos para o nosso primeiro quiz da aula de hoje. As revoluções inglesas, tanto a Revolução Puritana e Gloriosa, simbolizaram para a Inglaterra a limitação do poder do rei e o aumento do poder do parlamento. B, o aumento do poder do absolutismo inglês. C, a separação da Igreja da Inglaterra da Igreja Romana. Ou D, o início da colonização da América do Norte. Vocês têm uns minutinhos para responder e já retornamos. Conseguiram pensar e responder? A alternativa correta dessa é a letra A. A limitação do poder do rei e o aumento do poder do parlamento. Certo? E daí nós vamos para o liberalismo econômico. John Locke era o pai do liberalismo político, Adam Smith é o pai do liberalismo econômico. Ele vai escrever um grande tratado que é A Riqueza das Nações.
Nesse livro, ele vai defender que a mão invisível da economia, a mão invisível do mercado, é muito mais eficaz em acertar os preços dos produtos através da lei da oferta e da procura e da livre concorrência. Dessa forma, ele vai defender a liberdade comercial e não o mercantilismo ou as empresas de monopólio, o governo intervir na economia. Para ele, a economia ela tem que viver por si só. Certo? E vamos aí para mais uma atividade sobre o liberalismo econômico. Entre as regras econômicas defendidas pelo liberalismo econômico está a lei da oferta e da procura, que ela estabelece A. O preço do produto deve ser decidido pelo governo. B. A criação de empresas de monopólio para controlar a oferta. C. O preço de um produto depende da sua oferta e procura no mercado. Ou D. O tabelamento de preços para garantir a procura. Vocês têm uns minutinhos para pensar e já retornamos de novo. Respondido, a alternativa correta dessa questão é a letra C. O preço de um produto depende da sua oferta e procura no mercado. E gostaria de aproveitar esse momento para lembrar todos os alunos do nosso Paraná de não se esquecerem de acessar o Google Class, irem lá responderem a sua chamada obrigatória e, é claro, sempre entrar em contato com o professor de vocês para poder elucidar qualquer dúvida ou aprofundar o seu conhecimento. E vamos agora para a Revolução Industrial, esse processo tão importante para a sociedade contemporânea. O que era a Revolução Industrial? Vai ser justamente a substituição do trabalho manual pelo trabalho da fábrica, pelo trabalho de máquinas, o trabalho fabril. E a Inglaterra vai ser a primeira nação a desenvolver esse processo de industrialização. Eles vão ser o primeiro país a sair na frente de todos os outros. Isso vai ter grandes consequências para a Inglaterra, sociais, econômicas e ambientais. Por que a Inglaterra foi o primeiro país a conseguir isso? Ela tinha uma série de fatores reunidos que faltavam a outros países. Entre eles, eles tinham acumulado muitos capitais, eles tinham bastante dinheiro acumulado através de empresas de comércio colonial. Então eles tinham esse dinheiro guardado. Outra coisa, por causa do ato de cercamento, eles tinham uma população muito grande na cidade e uma população que precisava de trabalho, uma mão de obra farta e barata. Outra coisa, abundância de carvão mineral, que vai ser o grande motor, vai ser o grande combustível, e de ferro, que era necessário para construir as máquinas. A religião puritana, muito comum na Inglaterra, o qual ela defendia o trabalho e economizar dinheiro e investir dinheiro. E a Revolução Gloriosa, que já tinha dado o poder, já tinha tirado o poder do rei e passado para o parlamento. E esse parlamento era formado principalmente por empresários puritanos, que vão defender a economia e os seus investimentos. E vamos então para a nossa próxima atividade, em que eu pergunto, cite 3 motivos que podemos atribuir para o pioneirismo da Inglaterra na industrialização. Pensem, analisem, são 3 motivos que vocês têm que citar para mim. Já retornamos com a resposta. Pararam, pensaram, responderam? Vamos lembrar que isso aqui é um exercício discursivo. Então, a sua resposta não precisa estar exatamente igual à minha resposta. Mas alguns elementos você tem que ter na resposta para que a gente possa considerar ela correta, embora o texto possa ser diferente. Eu estou citando aqui todos os motivos, mas a pergunta era apenas 3, e você precisava apenas responder 3 para ter ela como correta. Mas então o que nós temos? O acúmulo de capitais, a mão de obra barata, a abundância de carvão e ferro, a religião puritana e a Revolução Gloriosa. Bastava você falar 3 desses motivos e você já teria acertado a questão. Esse processo de industrialização vai ser um processo de inovações técnicas, novas formas de trabalho, novas tecnologias. E o grande ícone disso aí vai ser a máquina a vapor, criada por James Watt. Ela vai ser usada, o processo de revolução, ele vai ser iniciado justamente na busca de fazer tecidos de algodão. Então você vai ter uma série de máquinas que eu já falei em aulas anteriores, máquinas que ora queriam resolver o problema de fazer fios, ora que queriam resolver o problema de conseguir usar esses fios para fazer mais tecido. E a máquina a vapor de James Watt vai ser o grande segredo disso. Aqui nós temos o modelo clássico da máquina e aqui nós temos uma animaçãozinha mostrando como ela funciona.
Você apenas queima o carvão numa caldeira cheia de água, essa caldeira vai gerar vapor, e esse vapor vai gerar movimento. Esse movimento aqui você vai poder então prender em várias máquinas e através dessa circunferência você vai fazer a máquina funcionar sozinha. Isso muda radicalmente o trabalho. Agora o ser humano não é mais ele que realiza o trabalho, é a máquina que realiza o trabalho. O ser humano ele apenas cuida da máquina, certo? E com a máquina a vapor, ele vai permitir uma grande produção de tecidos, uma grande produção de fios. Você precisava transportar agora essa produção. E novas máquinas vão ser criadas para isso. Você vai ter o barco a vapor, criado em 1807, e o grande rei aqui da industrialização do carvão e do uso do vapor, que era a locomotiva a vapor, que vai permitir um grande transporte de mercadorias, certo? E como que vai ficar a condição dos trabalhadores? Bom, eles foram expulsos da terra e tiveram que ir para as cidades. Nas cidades, eles vão começar a se oferecer por trabalhos para acatar suas necessidades. Tá? E vão se tornar uma mão de obra muito barata. Essa mão de obra barata, ela vai acabar permitindo o processo de industrialização. Só que as condições de trabalho eram bastante ruins. Não havia nenhuma lei que protegesse esses trabalhadores e nada que garantisse aí jornada de trabalho, dia de folga, quanto que poderia ser um salário mínimo. Não havia nada que protegesse. Por causa disso, eles vão ter que se submeter a longas jornadas de trabalho, chegando a 16 horas por dia, a poucos períodos de folga, e a própria fábrica em si, ela vai ser um lugar muito complicado para eles. Porque lembre-se, você estava queimando carvão para produzir vapor. Tá? As fábricas, elas eram recheadas de fuligem, de carvão, eram recheadas de umidade. Isso tudo pode causar problemas respiratórios muito graves, além de serem muito fechadas, escuras, pouco iluminadas e pouco ventiladas. E isso vai criar um ambiente insalubre. O que é insalubre? Quer dizer que dá origem a doenças e é prejudicial à saúde. E vamos para mais um quiz nosso aqui, em que eu pergunto, o que quer dizer quando afirmamos que as fábricas eram um lugar insalubre? A. Quer dizer que era um lugar de conforto para os trabalhadores? B. Quer dizer que a fábrica era um lugar onde eram respeitados os direitos dos trabalhadores? C. Quer dizer que era um lugar de doenças? Ou D. Quer dizer que era um lugar de entretenimento? Vocês têm uns minutinhos para pensar e já retornamos. Pensaram? Responderam? A resposta correta aqui era a letra C, quer dizer que é um lugar de doenças. Isso vai criar uma condição muito complicada para os trabalhadores. Pensa que é você ficar em 16 horas num lugar que gera doenças. E a vida fora da fábrica também não era muito diferente. Suas moradias eram pequenas, como eles ganhavam salários baixos, eles tinham que alugar quartos pequenos. Você vai ter o desenvolvimento na Inglaterra das chamadas slums, favelas, certo? Em que vivia grande quantidade de trabalhadores, filhos, esposas, filhas, em lugares muito apertados, muito pequenos, muito próximos e também sujos. Certo? Aí você vai ter os primeiros movimentos dos trabalhadores questionando a sua condição social, questionando todo o mal que estava acontecendo para a sua vida, para o seu salário, para suas longas horas de trabalho. O primeiro desse movimento é o movimento ludista. Em alguns livros você acha ele como ludita. Os dois querem dizer a mesma coisa. E vai ser o primeiro grande movimento de trabalhadores. Mas nós não temos muita informação sobre eles. Até porque era um movimento clandestino, então eles não deixavam muitos documentos, não deixavam muita coisa escrita. Tá? Havia um líder, Ned Ludd, que nunca foi encontrado e ninguém sabe se existiu. Provavelmente era um nome falso usado por esses trabalhadores. E eles vão defender o quê? Que é a quebra das máquinas e o retorno para o trabalho manual. Eles vão perceber que o mal que estava acontecendo com eles, a culpa era das máquinas. Eles acreditavam que se você se livrasse das máquinas, você então conseguiria voltar a uma condição melhor de vida. Então o mal para eles eram as máquinas. O que aconteceu com esse movimento? Eles foram rigorosamente presos, vigiados pela polícia, grandes líderes foram presos e aprovou-se na Inglaterra uma lei em que se você quebra uma máquina, você era condenado à pena de morte. Isso aí vai acabar com o movimento ludista e os trabalhadores continuam com a sua condição de explorados por isso.
Mas eles vão criar um novo movimento, o movimento do cartismo. Esse movimento recebe esse nome porque ele vai se basear num documento chamado Carta do Povo. Certo? Essa Carta do Povo vai ser escrita em 1838 e contava com mais de 1 milhão de assinaturas. Agora já é um movimento em que os trabalhadores amadureceram, eles já melhoraram assim, a sua visão da sociedade. Eles perceberam que as máquinas vieram para ficar. Que eles não vão conseguir o retorno à sociedade antes das máquinas. Essas máquinas vão ficar. E eles vão perceber que quem está fazendo mal para eles não é as máquinas. Quem está fazendo mal para eles é o patrão, é a falta de uma lei que cuidasse deles, de uma legislação que garantisse um bem-estar para eles. Eles vão acreditar que se eles tivessem isso, eles poderiam trabalhar mesmo, sem grandes problemas. Certo? Então eles vão passar a lutar por direitos políticos e direitos trabalhistas. Isso é uma inovação para o movimento trabalhador. Ao invés de você apenas quebrar o mal, não. Você vai pegar e vai tentar regular aquilo que está ali fazendo mal. Certo? O que essa Carta do Povo vai defender? Ideias que eram bastante avançadas para a época. Muitas delas, então, inclusive, já foram aplicadas hoje na sociedade. Estão em prática hoje. Eles vão defender, por exemplo, que toda pessoa tinha direito ao voto e o voto tinha que ser secreto. Isso porque no parlamento inglês você só podia votar se você provasse que você tinha uma certa renda, que você tinha uma riqueza. Certo? Como o trabalhador ganhava pouco, ele não podia votar no parlamento. Então ele não podia ter representantes que defendessem ele no parlamento. Mas o dono da fábrica conseguia isso. Certo? A abolição do voto censitário, como eu já falei para vocês, pagamento de salário aos deputados. Os deputados não eram pagos. Mas por que eles vão defender isso? Porque o trabalhador, para virar deputado, ele teria que abandonar o seu trabalho, sair do seu trabalho para fazer o trabalho de deputado. Então ele precisava de uma renda para se manter também. Vão defender a proibição do trabalho infantil e feminino e vão defender a redução da jornada de trabalhos. De 16 horas, ela vai ir passando progressivamente para 14, 10, até as atuais 8 horas, que esse é o contrato padrão hoje em dia. Então veja, a proibição do trabalho infantil, o direito dos trabalhadores votarem, são tudo ideias que hoje estão sendo aplicadas na nossa sociedade atual. Então veja que era um pensamento político bastante avançado para a época em que eles viviam. Certo? E vamos aí para uma atividade, agora foco no Enem. Certo? Atente ao seguinte excerto. De 1815 a 1847, Gaylord arrola uma quinzena de casos ocorridos e outros tantos de tentativas abortadas. O ludismo é mais importante em 1848, quando assume feições particularmente graves. A imagem da duração da crise e da esperança despertada pela nova república. Então, como exercício normal do Enem, vem com um texto para a gente interpretar. Após ler o texto, há uma pergunta aqui. Sobre o ludismo é correto afirmar que... Eu vou deixar um tempo para vocês analisarem o texto e então verem as alternativas e eu já retorno com a resposta correta. Conseguiram interpretar corretamente o texto, ler as alternativas com calma. Enem não é difícil. O Enem ele é cansativo, mas as questões em si elas não são muito complicadas não. E a alternativa correta aqui é a letra C. Foi um movimento operário de protesto contra a produção industrial, certo? Então o que nós vimos nessa aula? Resumindo a aula de retomada de conteúdos. Revisamos aí sobre as condições sociais e econômicas da Inglaterra após a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, acontecidas no século XVI. E o desenvolvimento do processo de industrialização e suas consequências para a sociedade inglesa. Então, vamos lembrar que tudo isso aí vocês já viram em aulas anteriores. Se tiverem mais alguma dúvida, ficarem agora questionando alguma coisa, podem voltar no Google Class e abrir as aulas anteriores e reverem o assunto em sua integralidade. E aguardo vocês para a nossa próxima aula.